Bem-aventurada aquela que acreditou, 15 temas de Mariologia. Bem-vindos ao nosso 9º tema, Maria, no Evangelho de João e no livro do Apocalipse. E para abrir este nosso encontro de estudo sobre Maria, rezemos a ela. Ela que é invocada como Mãe do povo de Deus, para que possamos acolher o que disse o seu Filho Jesus e sermos verdadeiramente membros da comunidade que é a sua Igreja. Virgem do silêncio e da oração, que soubestes guardar e meditar em vosso coração materno a palavra de Deus e os acontecimentos da vida de Jesus, confrontando-os ao amor, e assim vos enchestes do espírito de entendimento e de sabedoria. Ensinai-nos a ouvir interiormente o que o Espírito Santo diz à Igreja, povo de Deus, e a cada um de nós. Mãe do amor, fazei-nos amar e viver o amor. Amor ao nosso Deus e aos nossos irmãos. Mãe da esperança, fazei-nos viver cheios de esperança e ser esperança para os que encontramos. Mãe da verdade, fazei-nos verdadeiros, transparentes, libertos da hipocrisia e da mentira. Mãe da vida, livrai-nos da morte, do pecado e do egoísmo. Mãe da libertação, libertai-nos de todo o nosso pequeno eu, dos horizontes estreitos e confinados, para que nós constituamos o povo livre que constrói o reino, para que nós sejamos o povo de Deus. Amém. Para falarmos sobre Maria no Evangelho segundo São João e no Apocalipse, devemos nos lembrar que estas duas obras do Novo Testamento compõem uma fase da Mariologia chamada de fase do aprofundamento, que corresponde ali aos últimos anos do primeiro século da era cristã, entre o ano 90, 95 e o ano 100. João e Apocalipse representam um período significativo da Mariologia, quando o cristianismo poderá afirmar que ela está intimamente unida ao mistério do seu Filho, proclamado como Verbo eterno do Pai, encarnado no seu ventre e que realiza a obra da salvação e que manifesta plenamente a sua identidade no mistério da sua cruz e ressurreição. Para falarmos da Mariologia no Evangelho de João e no livro do Apocalipse, devemos nos lembrar que as duas obras pertencem à chamada tradição joanina. No Novo Testamento, há uma tradição teológica que se configurou ao final do século I, a partir da memória do discípulo amado, tradicionalmente identificado com o apóstolo João. Memória do discípulo amado e da comunidade formada em torno desta figura, que também preservou uma memória significativa de Jesus Cristo. Esta tradição joanina, ou a chamada Teologia de João, ou Teologia Joanina, é a que caracteriza 5 escritos neotestamentários, que literariamente são muito diferentes entre si, mas essencialmente são unitários na temática teológica. Os escritos joaninos são Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª carta de João e livro do Apocalipse. Estes escritos são um evangelho, 3 cartas e um livro apocalíptico. Eles têm gêneros literários, estruturas redacionais e linguagens próprias. As particularidades destes 5 textos estão a serviço de um núcleo central comum. É a teologia joanina. Profundamente refinada, trabalhada, mística, histórica e simbólica. É justamente esta teologia joanina
que vai nos apresentar uma mariologia profunda e muito significativa para o cristianismo. Falemos primeiro do Evangelho de João. A data da sua redação deve ser fixada entre os anos 90 e 100. Portanto, é uma obra que surge depois de muitas décadas após o evento Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. O Evangelho joanino é fruto de antiga tradição oral e de sucessivas redações, que foram sendo relidas e condensadas após várias décadas de aprofundamento da fé cristã, de organização da comunidade primitiva e de expansão missionária. João recolhe a experiência de fé de sua comunidade, que amadureceu a respeito da identidade de Jesus, proclamando Filho de Deus, Verbo eterno, enviado do Pai na plenitude dos tempos, encarnado em Maria. Inspirado pelo Espírito, João retoma retalhos de textos de Marcos, Mateus e Lucas e reelabora a memória dos ditos e feitos de Jesus, costurando um evangelho todo original e muito bem trabalhado. João refaz grande parte do material que ele recolheu dos evangelhos sinóticos e da tradição oral que lhe foi acessível e acrescenta a sua própria reflexão. Ele costura um evangelho, como eu falava nas outras aulas, ele tece a sua colcha de retalhos com um fio bem preciso, dourado, de uma reflexão profundíssima acerca do mistério de Jesus de Nazaré. Por isso, João é um evangelho profundo, repleto de símbolos e revelador da relação íntima entre Jesus e o Pai. E também revelador dos múltiplos significados salvíficos do evento Jesus Cristo para a humanidade. João está organizado em 4 blocos. O primeiro bloco é uma introdução, o chamado prólogo, João capítulo 1, do versículo 1 ao 18. O segundo bloco é o livro dos sinais, João capítulo 1, versículo 19 ao capítulo 12, versículo 50. O terceiro bloco é o chamado livro da exaltação, do capítulo 13º ao capítulo 20. E o último bloco é uma conclusão, o chamado epílogo, capítulo 21. João não narra muitos milagres de Jesus, mas apenas 7, que ele não chama de milagres, mas sinais. Estes 7 sinais são Caná, o milagre do vinho, em João capítulo 2, a cura do filho do oficial romano, em João capítulo 4, a cura do paralítico, em João capítulo 5, a multiplicação dos pães, em João capítulo 6, o caminhar sobre o mar, em João capítulo 6 também, a cura do cego, em João capítulo 9, e por último, o reavivamento de Lázaro, no capítulo 11, a chamada ressurreição de Lázaro. Os sinais têm uma finalidade pedagógica. Qual é? Apontar quem é Jesus, revelar a sua identidade de Filho de Deus encarnado e assim motivar a fé dos discípulos, bem como conduzir a adesão à pessoa de Jesus e à palavra do Pai por ele comunicada. João, de maneira muito significativa, apresenta uma reflexão sobre a igreja. Ao lembrar os fatos da vida de Jesus e dos discípulos, João mostra o retrato da igreja que nasce em torno do Senhor. Ela é a comunidade dos discípulos e amigos de Jesus. Na narração de João e na memória da sua comunidade, destaca-se a figura do discípulo amado, mais do que a figura de Pedro, chefe do grupo dos apóstolos.
Mesmo sendo muito venerado pela tradição joanina, Pedro dá lugar ao destaque da figura do discípulo amado, reconhecido como modelo daquele que conhece Jesus e adere à sua pessoa. Antes de refletirmos mais diretamente sobre os dois grandes textos do Evangelho de João que nos falam da mãe de Jesus, vamos entender em linhas gerais a mariologia deste Evangelho. João revela outras características de Maria, a mãe de Jesus, além daquelas apresentadas pelo Evangelho de Lucas. João não relata nada a respeito da infância de Jesus, nem sobre suas relações familiares, como vimos em Marcos, Mateus e Lucas. Maria aparece 2 vezes em João, em textos bem elaborados, que mostram o lugar dela na missão do seu filho e a relação particular que ela tem com ele. Maria atua na realização do primeiro sinal de Jesus em Caná, quando ele inicia sua missão pública. Maria permanece junto à cruz no momento da morte do Senhor, no final da sua missão no mundo. Ao relatar a presença de Maria no início e no ápice da missão de Jesus, João está dizendo que ela tem um lugar todo especial na obra da salvação, pois está presente nos momentos mais importantes da vida e da missão do Filho de Deus encarnado. Vamos então agora estudar Maria em Caná da Galileia. João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. João apresenta Maria ligada ao tema do vinho novo. A cena está no início da missão de Jesus, como vimos, que inaugura o tempo novo da presença de Deus no mundo, através da sua pessoa, da sua obra e da sua palavra. No tempo de Jesus, a festa de casamento era muito importante. As famílias se uniam, renovava-se a confiança na vida, esperavam-se novos filhos, celebrava-se a continuidade do povo de Deus e se evocava um sentido simbólico muito bonito: o casamento entre Deus e o seu povo, a aliança de amor entre Javé e o seu povo amado, Israel. Os profetas já tinham utilizado a imagem do casamento para falar justamente da aliança de amor entre Deus e o seu povo, do seu amor e da sua intimidade com o povo eleito. Basta ver no profeta Isaías capítulo 62 e no profeta Oséias no capítulo 2. Sabemos que a festa de casamento, naquela época, ela tinha um grande banquete. Banquete no qual o vinho era bebida básica, não podia faltar. A festa, inclusive, podia durar até 7 dias, como vemos em Gênesis 29, Juízes 14, Tobias 11. O casamento, as núpcias, eram uma grande festa. Vemos aqui em Caná que Maria apresenta a Jesus um pedido muito claro. Maria não apenas constata uma realidade. Maria apresenta a Jesus uma realidade complicada e muito problemática, e ao apresentar, está fazendo uma intervenção, apresentando um pedido a Jesus em favor de um grupo de pessoas que estaria passando por um grande aperto. A resposta de Jesus no versículo 4 parece indelicada, mas não é. No entanto, devemos reconhecer que ela revela um certo distanciamento de Jesus com a situação e uma certa diferença entre a percepção inicial de Maria e a perspectiva de Jesus no evento. Porque Jesus quer, já desde o início, apontar para uma realidade bem superior à simples falta de vinho. Jesus chama sua mãe de mulher. Vemos isto no versículo 4. Porque para ele Maria
é muito mais do que a sua mãe. Maria é a mulher da nova criação. E aqui devemos nos lembrar de Gênesis capítulo 3, versículo 15, texto do Antigo Testamento sobre o qual já falamos. As mulheres, inclusive, estão muito presentes na comunidade de Jesus nos relatos do Evangelho de João. Por 2 vezes, Jesus chama 2 delas de mulher. No capítulo 4, a samaritana, e no capítulo 20, Maria Madalena. Mulher. Os profetas usavam a imagem da mulher para representar o povo de Deus na vivência da aliança. Oséias capítulo 1, versículo 2, Isaías 27, 17, Jeremias 31, versículo 4. O povo de Israel, na linguagem profética, é apresentado como a mulher, a esposa, a amada de Javé. Guardemos isto para entendermos por que Jesus também chama a sua mãe de mulher. Assim, Jesus estaria mostrando o valor da sua mãe como mulher, destacando a sua presença feminina, tanto na sua comunidade e muito mais ainda na história da salvação. Maria é presença feminina efetiva e simbólica na comunidade cristã. Avancemos um pouco mais. Jesus aponta para a sua hora. Ainda estamos no versículo 4. Ele diz que a sua hora não chegou, porque a sua hora é a sua cruz e ressurreição. A partir deste momento, Jesus faz com que a sua mãe, peregrina na fé, faça rapidamente um salto para um outro nível de compreensão da realidade. Maria faz um salto para o nível da fé. Vemos aqui no versículo 5. O sinal se dá de forma discreta e revela quem é Jesus. Da simples falta de vinho, que seria um problema terrível para aquela família que celebrava as bodas, nós passamos para uma compreensão da história da salvação. Maria está nesses 2 níveis. Ela parte da realidade humana, de um fato muito preciso na história dela e de Jesus e na história de uma família, para aprofundar a compreensão do mistério profundo das bodas, das núpcias entre Deus e a humanidade. Jesus se revela como um vinho novo. No relato falta o vinho material, mas o texto joanino nos quer apontar que na humanidade e no coração de cada homem e de cada mulher, na antiga aliança, falta um vinho para trazer alegria e plenitude. Jesus é este vinho novo. O vinho simboliza a felicidade e a abundância na chegada do Messias. Sobre isso já falava Oséias 2:23, 14:8, Amós 9:13, Isaías 25:6, 62:5, Jeremias 31:12, Zacarias 9:17. O vinho, a abundância, a alegria, a chegada do Messias. O livro dos Cânticos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, apresentam o vinho como um grande símbolo do amor entre o esposo e a esposa. E nós sabemos que neste livro, este casal é uma figura da relação entre Deus e o povo. Portanto, o vinho é símbolo deste amor entre Deus e o seu povo. Jesus é este vinho. Avancemos mais um pouco e compreendamos que as 6 talhas representam a imperfeição humana e a dureza da lei. 6, número da imperfeição. Talhas de pedra, vazias, eram usadas para a purificação dos judeus. Estão vazias e são de pedra, são duras, são áridas, frias. A humanidade é imperfeita e a lei também é dura, caduca, é morta. O encarregado que não conhece a origem do vinho representa os chefes judaicos incrédulos em Jesus, que não reconhecem a sua origem no Pai. As talhas, cheias até a borda, representam a abundância da salvação no tempo messiânico inaugurado com Jesus.
Vejam que simbologia bonita e significativa no Evangelho de João. O sinal mostra a identidade divina e salvífica de Jesus e suscita a fé nos discípulos. Versículo 11. Com Jesus, Maria e os discípulos nasce uma nova comunidade, a comunidade da nova aliança, a comunidade cristã. Maria se apresenta como quem realiza a vontade de Deus e orienta outros para que a façam. De perfeita discípula de Jesus, como vemos no Evangelho de Lucas, Maria passa a ser pedagoga e guia dos cristãos. Maria é mãe e mestra da fé. O texto nos ajuda a ver a solicitude e intercessão de Maria. Maria é uma mulher atenta às necessidades das pessoas. E esta é uma característica própria do gênero feminino. Característica esta ressaltada no texto de João. Maria é movida pela bondade, pela caridade. Ela é marcada pela sutileza feminina. Ela é marcada pelo zelo. Zelo pela festa e pela alegria. Próprio de uma mãe que quer ver filhos bem e felizes. Maria intercede junto ao Senhor. Mas ela não pede para si. Ela pede para os outros. Ela intercede, ela pede, ela suplica, porque ela está intimamente unida ao seu filho. Maria é pedagoga na fé porque ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. É o mandamento de Maria. Uma das poucas palavras de Maria no Evangelho. Fazei o que ele vos disser. É o mandamento da mãe. A Jesus por Maria. Ela intercede, mas a sua intercessão é para que assim possamos acreditar no seu Filho, vinho novo do tempo da salvação. Passemos agora ao estudo do tema Maria aos pés da cruz. João capítulo 19, do versículo 25 ao 27. A cena indica Maria como discípula e mãe da comunidade cristã. Este discipulado e esta maternidade de Maria já apareceram no capítulo 2, no relato das bodas de Caná. A morte e ressurreição de Jesus são a hora que chegou. Lembremos-nos da hora que ainda não havia chegado em João capítulo 2. Esta é a hora da sua glorificação e da consumação da obra do Pai. Jesus termina a sua obra no mundo e volta para o Pai, como ele afirma em João 17, 4 e 13. Maria e as mulheres perseveram até o fim. São as mulheres que perseveram. O momento da cruz desafia a fé dos discípulos iniciada em Caná. Os discípulos começam a crer com o primeiro sinal. Aqui, a fé dos discípulos é questionada. O que começou em Caná entra em crise no Calvário. Maria, ela não é apenas mãe sofredora, o que já é muito importante e significativo, mas também ela se apresenta aos pés da cruz como membro da pequena comunidade discipular, que perseverou e não fugiu. Maria também é discípula e, ao mesmo tempo, ela é mãe dos discípulos. Ela persevera e não foge. Ela é corajosa seguidora do Filho. Maria permanece no amor. Jesus havia pedido: permanecei no meu amor. Permanecei em mim. Maria permanece. Ela permanece no amor ao Filho e no amor à comunidade do seu Filho. A cena valoriza a participação feminina na comunidade. O manter-se de pé. Este gesto, manter-se de pé, significa dignidade, persistência, constância, adesão. O único homem no grupo, o discípulo amado, que é o grande porta-voz da tradição deste evangelho,
ele representa justamente a comunidade dos discípulos. Ele representa os amigos de Jesus, sobre os quais o próprio Mestre já havia falado no versículo 15 do capítulo 15 deste Evangelho. Aqui nesta cena comovente, breve, curtíssima, mas muito profunda, Maria recebe a missão de ser mãe da comunidade discipular. Por vontade de Jesus, Maria é adotada como mãe pela comunidade cristã de todos os tempos, não apenas pela comunidade cristã do tempo da cruz. Maria é dada por Jesus a todos os discípulos e a todas as comunidades que se reunirão no seu nome. O encontro entre Maria e o discípulo amado aos pés da cruz, ele é muito forte e significativo. Ele representa a comunidade que a recebe como mãe. E ela, do filho, é investida na missão de ser mãe desta comunidade. A comunidade recebe Maria como mãe. Este dado é inegável, pois o relato não apenas quer nos recontar como uma crônica jornalística algo que se deu aos pés do madeiro do Calvário. Existe um significado teológico e um mistério salvífico muito profundos. Literalmente, o evangelista diz que o discípulo a recebeu em sua intimidade, em sua familiaridade. João 19, 27. Isto é, o discípulo recebeu Maria naquilo que é próprio da sua identidade, que o constitui como pessoa. Mas aí alguém poderia dizer, mas padre, o Evangelho diz, o discípulo a recebeu em sua casa. Não. João não usa a palavra grega oikos, casa. O texto original não usa oikos, casa. Não diz, o discípulo a recebeu na sua oikos, casa. Não. O Evangelho diz, no original grego, que o discípulo a recebeu em sua ídia. Grego, palavra grega que vem de idios, e se refere ao que é mais característico de uma pessoa. O discípulo a recebeu na sua ídia, ou seja, na sua vida, na sua personalidade, naquilo que o faz ser discípulo, naquilo que ele é. Não é simplesmente na sua casa. O Evangelho não está falando de uma coabitação, de um morar debaixo do mesmo teto ou dentro da mesma casa física. Não. O Evangelho diz claramente com este texto que o discípulo a está recebendo em si, no seu ser discípulo, no seu ser pessoa de fé, não simplesmente na sua casa. O morar na mesma casa, debaixo do mesmo teto, é claro, um fato histórico. Mas o Evangelho parte deste fato histórico, e isto está presente justamente no termo utilizado no original grego, para falar que a partir dali, Maria é recebida por todo e qualquer discípulo do Senhor como algo próprio do discipulado a Jesus. Por isso que São Paulo VI, venerado na data de 29 de maio, disse que todo cristão é mariano. Todo discípulo de Jesus venera Maria. A missão materna de Maria é justamente entendida aqui aos pés da cruz, à luz de Caná. Maria é presença e Maria é intercessora. Ela é presença na vida de Jesus e na vida dos discípulos. Ela é intercessora a Jesus pela vida dos discípulos do seu Filho. Passemos agora a analisar a mariologia do livro do Apocalipse. Mas primeiro, entendamos o que é este livro. O Apocalipse foi escrito no tempo do imperador romano Domiciano, entre os anos 95 e 100 depois de Cristo, portanto, ao final
do primeiro século da era cristã. O conteúdo histórico do livro do Apocalipse é a perseguição dos cristãos pelo Império Romano. O livro do Apocalipse não é um livro de adivinhação, não é um livro de previsão de um futuro apocalíptico ou catastrófico. Não. Ele reflete um contexto histórico muito preciso da violenta perseguição do Império Romano contra a comunidade cristã do primeiro século. A crueldade desta perseguição fez com que muitos cristãos pagassem com a própria vida a fidelidade a Jesus e ao Evangelho. E também fez com que muitos abandonassem a fé, apostatassem da fé, renegassem a fé. E outros ficassem desanimados, sem ver nenhuma esperança no caminho. O gênero apocalíptico, ele não é propriedade privada deste livro que estamos estudando agora. O termo Apocalipse significa revelação. Este termo se referia a um gênero literário que se desenvolveu dentro do mundo da Bíblia e que está muito presente em alguns livros do Antigo Testamento. O gênero apocalíptico, ele faz uma leitura da história em sua dramaticidade, como história da salvação que vem de Deus, está em Deus e tem Deus como meta. Na história do povo de Israel, essa mentalidade apocalíptica se formou lentamente e está presente nos livros proféticos, particularmente no profeta Daniel. Ela reflete sobre a vida e suas contradições em tempo de crise. Brota de uma fé radical em Deus no meio das perseguições. Entende o mundo como palco da luta radical entre o bem e o mal. Usa imagens simbólicas e figuras muito fortes. Mistura passado, presente e futuro. Por isso, uma certa incompreensão deste gênero literário da nossa parte, pensando que ele é um gênero visionário que fala de um futuro distante e amedrontador. Este gênero também trabalha o elemento da esperança. Aqui a gente vê uma visão de futuro. Aponta para a vitória definitiva de Deus. Sendo assim, o livro do Apocalipse, na literatura cristã, dentro do Novo Testamento, é uma obra que pretende oferecer consolação e esperança a uma comunidade cristã muito sofrida. Consolação e esperança na vitória última de Cristo ressuscitado. Os crentes provados na fé, alimentados pela catequese apocalíptica deste livro, cheio de simbolismo, cheio de figuras, marcado por uma mentalidade crítica muito forte, que aponta a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Esta comunidade provada na fé, ela é alimentada na esperança da vitória final em Cristo. Passemos então a analisar a mulher, de Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 ao 17. O livro do Apocalipse, ele questiona: qual o significado dos mártires e peregrinos da fé? Em que se fundamenta a sua perseverança diante da perseguição e do martírio? A alusão mariana de Apocalipse 12 deve ser entendida segundo essa linha teológica, que fundamentalmente compreende a comunidade cristã inserida num contexto caótico da história humana, mas sustentada pela esperança em Cristo Senhor. O texto, ele reflete o sonho ou a visão da luta e vitória final. É esta a moldura na qual nós podemos entender o texto. Ele é um sonho. É um grande sinal que aparece no céu. O sonho de uma vitória definitiva do Senhor no contexto de luta, de drama e de crise. É um grande sinal.
é a cortina que se abre para mostrar o último ato do drama, da vida, da luta de Deus contra o mal. A mulher vestida de sol tem a glória e o poder de Deus. É isto que significa o brilho, o fulgor e a luminosidade do sol que a reveste. Com a lua debaixo dos pés, quer dizer que ela participa das forças da natureza e da história e lida com o ciclo da vida. Com a coroa na cabeça, ela já recebeu de Deus a certeza da vitória. Ela participa da realeza de Deus. 12 estrelas evoca a totalidade do povo de Deus, do povo da antiga aliança e do povo da nova aliança, já que o antigo povo era alicerçado na tradição das 12 tribos de Israel, o novo povo está constituído como Igreja Santa, construída sobre as colunas dos 12 apóstolos. A beleza da visão é marcada pela dificuldade e pela dor do parto, que representa justamente a preparação para um novo tempo. Por isso a esperança. Por isso o texto alimenta esperança na comunidade que luta contra o dragão. O dragão aqui é o símbolo da potência violenta do Império Romano que persegue, que na comunidade persegue Cristo. Cristo que é gerado pela mulher, a mulher que é a igreja. O dragão amedronta, ele é forte, ele é quase onipotente, mas na verdade ele é impotente, ele é fraco. Contra ele luta o filho da mulher, que é Senhor vitorioso. A dor do parto está ligada justamente a esta luta, a esta crise que gera o novo. A dor do parto significa a crise que acompanha a passagem para a vida que vai triunfar. É assim que a gente vê na Bíblia. No Antigo Testamento, a mulher em dor de parto é aquela que gera uma vida nova. Sobre isso também falava o apóstolo Paulo em uma de suas cartas. A humanidade geme como em dor de parto, esperando a adoção filial dos filhos de Deus. Essa mulher, essa imagem da mulher, que originalmente é a igreja, também pode ser atribuída a Maria, mãe de Jesus, que deu à luz o Messias e experimentou o tempo novo do reino de Deus e da ressurreição de Jesus, que experimentou, a partir dela, o nascimento do Messias que veio para salvar. Assim, primariamente, a mulher significa a comunidade cristã, de então e de todos os tempos. A mulher significa o povo messiânico, revestido da glória de Deus, que está na história, que experimenta a gestação de Cristo para o mundo, porque a igreja é chamada a gerar Cristo para o mundo pelo seu testemunho, pela sua vivência da palavra e pela vida sacramental. Mas também, esta mulher é Maria, a mãe do Messias crucificado e ressuscitado, toda de Deus, a cheia de graça, a mulher prometida por Deus já desde o Gênesis, a nova Eva. A nova Eva que traz consigo o novo Adão, do qual fala Paulo em 1 Coríntios 15. Esta interpretação mariológica, ela foi realizada pela igreja já desde os inícios, pela tradição patrística, ali a partir do século II, e ecoou na vida litúrgica da igreja, que se utiliza deste texto de Apocalipse 12, de 1 a 17, para celebrar, principalmente nas solenidades marianas, o mistério de Deus na vida da mãe do seu filho, encarnado na plenitude dos tempos. Se você gostou desta aula, deixe o seu like, se inscreva na nossa página, ative o sininho aqui no canto da página e nos acompanhe. Acompanhe não só o nosso curso de Mariologia, que é muito breve, em 15 encontros, mas acompanhe a vida e também todo o serviço formativo
que você terá nesta página do Seminário Sagrado Coração de Jesus.